Meus queridos irmãos e irmãs de língua portuguesa, bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Nossa Fé, Nossa Vida. Eu gostaria que o Sr. António dissesse aqui onde é que este programa pode ser visto, para que, se não puderem atender o programa quando ele é transmitido no canal 49, há outros meios muito importantes pelos quais podem ver este programa. E o António vai elucidar os nossos ouvintes acerca disso. Muito obrigado, irmã. Bem-vinda mais uma vez. É a terceira vez que fazemos este programa juntos, não é? A irmã já está farta de estar comigo, não é? Muito fartíssima, muito. Obrigada, uma alegria pela primeira vez estar a fazer o programa com o António. Eu gosto muito de estar consigo. Olha, na verdade eu soube há pouco tempo que na área de Turlock, eu sei que as pessoas que nos estão a ver o programa têm família ou amigos nessa área, portanto gostaríamos, não era, que dissessem que na área de Turlock o programa pode-se ver no Charter e é às quartas-feiras, às 7 horas da noite, no canal 184. Portanto, no canal 184, às quartas-feiras, à noite, às 7 horas da noite, no canal 184, no Charter. E claro que, como nós dizemos sempre, no internet, a internet tem coisas más, mas também tem coisas boas. Como, por exemplo, este programa. Pois é, eu quando quero ver este programa no internet, só escrevo Nossa Fé, Nossa Vida, imediatamente vem vários episódios e eu posso escolher aquele que quero ver. É muito fácil de ver, não é? E, portanto, essas pessoas que querem ver o programa não podem vê-lo em qualquer parte do mundo. Portanto, a irmã é famosa. Aham. E o António também. Eu sou muito famoso, não é? Não, mas somos todos muito famosos na medida em que aderimos totalmente à mensagem que Jesus nos deixou. E este é o quarto domingo. Estamos no quarto domingo. Estamos no quarto domingo do tempo pascal. E o tempo pascal é muito especial, porque é um tempo de muita alegria, de muito amor e de muita vida. A gente basta olhar para a natureza está toda cheia de vida, cheia de beleza. E isso é uma imagem muito, muito simples e que nos fala muito da beleza, da alegria, do amor que Cristo nos veio transmitir no dia de Páscoa. E porque é um período tão importante, o mistério pascal, a celebração da ressurreição de Jesus, é tão importante para nós que nós estamos a celebrá-la durante 40 dias. Não a celebramos num dia, não a celebramos no outro. Ela é tão importante, ela é tão cheia de vida que não conseguimos celebrá-la só num dia. Leva 40 dias para celebrarmos este mistério da Páscoa. E nesta continuidade nós temos hoje mensagens muito lindas para partilhar com os nossos ouvintes e eles também lá nos vão ajudar e vão refletir connosco nestas leituras do quarto domingo do tempo pascal. Quer que eu leia a primeira leitura? Claro. Bem, então vamos ler a primeira leitura, que é tirada dos Atos dos Apóstolos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé seguiram de Perga até Antioquia da Pisídia. A um sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Terminada a reunião da sinagoga, muitos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, que nas suas conversas com eles os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra do Senhor. Ao verem a multidão, os judeus encheram-se de inveja e responderam com blasfémias. Corajosamente, Paulo e Barnabé declararam: era a vós que devia ser anunciada primeiro a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios, pois assim nos mandou o Senhor.
Fiz de ti a luz das nações, para levares a salvação até os confins da terra. Ao ouvirem estas palavras, os gentios encheram-se de alegria e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé, e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus, instigando algumas senhoras piedosas mais distintas e os homens principais da cidade, desencadearam uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, seguiram para Icônio. Entretanto, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Nesta passagem dos apóstolos, uma vez mais, entramos num conflito. O conflito entre o bem e o mal. O conflito entre a inveja e a graça. O conflito entre o Espírito de Deus e o espírito do pecado. Mas é uma passagem muito rica. Claro que vemos os judeus, para quem, segundo São Paulo diz, o reino de Deus era destinado, e vemos os pagãos. Portanto, duas atitudes completamente opostas. Por um lado, aqueles que, para quem era destinada a boa nova, não querem receber essa boa nova. Por outro lado, temos os pagãos que se abrem e recebem a boa nova e ficam muito alegres. Mas eu, ao meditar nesta leitura, estava a pensar, pois temos duas atitudes, mas talvez hoje em dia ainda haja uma outra atitude que não se fala no Evangelho, que é a atitude do meio, a atitude das pessoas que não se importam. São aqueles, hoje em dia acho muito que há aqueles que aceitam, há aqueles que não aceitam, mas acho que talvez de uma maneira grande ainda há aqueles que no meio, que para eles a Igreja não interessa, o Evangelho não interessa, levam a sua vida como se Deus não existisse. Não acha? Uhum. Ou então aqueles que a gente diz vão à igreja na Páscoa e no Natal, nos funerais e nas celebrações familiares de confirmação, da primeira comunhão, do batismo, e parou aí. Eu acho que... A irmã ia dizer qualquer coisa? Não. Eu li uma história, a gente às vezes diz, eu vou à igreja e eu não recebo nada, não é? Já ouvi isso muitas vezes. Eu para que é que vou à missa? Eu vou à missa e não recebo nada. E conta-se que uma vez um homem escreveu uma carta para o jornal a dizer, olha, eu já vou à igreja há 30 anos. E, portanto, nesses 30 anos já ouvi talvez umas 2.000 homilias. E não me lembro nada dessas homilias, não me fizeram bem nenhum. Para que é que eu vou continuar a ir à igreja? E várias pessoas responderam a essa carta. E houve um senhor que disse, olha, eu estou casado há 30 anos. Nesses 30 anos, talvez já tomei umas 30.000 refeições. Eu não me lembro do que é que comi, para dizer a verdade. Talvez me lembre de ontem, mas ainda mal. Mas o que é certo é que essas refeições, das quais eu não me lembro, alimentaram o meu corpo e me deram a vida. E eu acho que o ir à igreja, embora às vezes nós pensemos, eu não tiro nada disto, a homilia, não gostei da homilia, ou eu não gosto do padre, ou eu não gosto daquilo, não é que nós gostamos muito de criticar. Se nós formos pensar bem, isso é o que alimenta a nossa vida espiritual. Uhum. E por outro lado, a gente não vai à igreja para, como é que é dizer, receber. A gente vai à igreja para alimentar a nossa fé comunitária, é receber, mas também e sobretudo porque a missa significa dar graças a Deus. Nós sabemos que ao longo da semana nós estamos constantemente, continuamente a receber os dons de Deus.
Recebemos os dons de Deus no ar que respiramos, nas refeições que comemos, na água que bebemos, no trabalho ou não trabalho, na nossa existência. Estamos constantemente, Deus está constantemente a providenciar para nós. Isto é importante que a gente reconheça com muita gratidão que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Deus. Então, como vamos ao domingo, porque a missa significa dar graças a Deus, vamos agradecer, vamos louvar o Deus que tanta coisa nos dá. E se tivermos uma atitude destas, então a gente recebe muita coisa, porque o coração está muito aberto, e quanto mais aberto o coração estiver, muito mais nós recebemos de Deus. E quanto mais agradecermos, e quanto mais reconhecermos os dons de Deus, mais preparados estamos para receber o muito mais que Ele ainda tem para nos dar. Pois, nós todos sabemos que é no dar que se recebe, não é? E acho que eu, pessoalmente, tenho tido muitas experiências em que eu procuro dar alguma coisa, quer seja ser generoso com aquilo que o Senhor me deu, ou com os meus talentos, ou com o meu tempo, e, afinal de contas, acabo por receber muito mais do que aquilo que eu dei. Por exemplo, nós como casal, estamos envolvidos nas equipas de Nossa Senhora, e tivemos uma das coisas que nós fizemos foi pilotar novas equipas, e dávamos a dar o nosso tempo, mas estávamos sempre a receber muito mais daqueles casais com quem nós estávamos a partilhar a nossa experiência. Portanto, na realidade, é no dar que se recebe. É sim, mas São Francisco. Estão-nos a dizer que nós temos que fazer um intervalo, não é, irmã? Nós vamos muita alegria para o intervalo. Então, neste momento... KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Caros amigos, nós estamos a continuar a nossa reflexão convosco neste quarto domingo depois da Páscoa. Refletimos um pouco sobre os Atos dos Apóstolos, sobre a mensagem que essa porção dos Atos Apóstolos nos poderia dar alguns aspectos. Claro que não podemos refletir em muitos deles, mas estávamos sobretudo a refletir naquele aspecto da gratidão. E nós podemos lembrar aquela passagem do Evangelho em que os 10 leprosos foram curados e só um é que reconheceu o dom de Deus e voltou a agradecer a cura que recebeu. Mas porque ele agradeceu, Jesus deu-lhe ainda uma outra graça muito maior que a primeira. Os teus pecados te são perdoados. O que é muito mais importante, a cura espiritual do que a cura física. Isto é um grande exemplo para nós reconhecermos que a gratidão, o reconhecimento de tudo quanto Deus nos dá é importante ao coração de Deus, é importante ao coração de Jesus. E Jesus não precisava de que eles lhe viessem agradecer, mas é interessante que ele diz, não foram 10 os que foram curados e afinal só um é que vem. Portanto, ele estava a tornar bem claro que a gratidão é importante. Claro que ele não precisa, não é porque Jesus queira dizer assim, olha, vês, olha como eu sou bom, olha como é importante eu sou, como poderoso eu sou, eu curei-vos. Não é nada disso. É que ele, reconhecendo nós os dons que recebemos dele, abrimos o coração a muito outros maiores que aquele. A questão da gratidão, e não vamos ir agora por esse campo, mas se nós somos gratos, se nós vemos que na realidade tudo aquilo que temos vem de Deus e, portanto, temos esse sentido de gratidão,
então nós vamos ser mais generosos para com os outros. Já vemos que aquilo que nós temos foi-nos dado. Nós não somos donos, mas vamos apenas administrar esses dons enquanto aqui estamos. E, portanto, por isso nós reconhecemos ao Senhor, nós damos-te graças que tu nos tens dado tanto, e por isso mesmo eu não faço vantagem nenhuma ser generoso para com os outros, porque estou apenas a dar daquilo que tu me deste. É verdade. Então vamos ler o Evangelho de hoje. É muito curto, mas é muito lindo. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. Este é o grande Evangelho em poucas palavras. Poucas palavras, irmãs. Mas um grande Evangelho. Eu gosto muito deste Evangelho e vou explicar porquê. Os meus dois avós, do lado do meu pai e do lado da minha mãe, vieram para a Califórnia. Um deles teve uma leitaria e o outro foi pastor. E eu não conhecia o meu avô, tenho muita pena que não conhecia o meu avô, mas eu sei por aquilo que tenho lido que havia muitos pastores no Vale de São Joaquim, mesmo ali na área de Mercede. Eu li que havia rebanhos de 2.000 ovelhas. Depois houve uma seca muito grande e as ovelhas foram de um preço de $2 ou $3 por ovelha para 25 centavos e muitos deles desapareceram. Mas isso não é o ponto importante. O ponto importante é a vida que aqueles pastores levavam a cuidar das suas ovelhas no Vale de São Joaquim. Portanto, eles estavam ali sozinhos. Dizem-me que eles só alguém vinha-lhes dar a comida e aquilo que eles precisavam de vez em quando, e eles estavam abandonados e estavam a proteger as ovelhas contra os lobos que existiam naquela área. E, portanto, aquela vida daqueles pastores, na verdade, Jesus, no tempo de Jesus, pois era diferente, mas havia os pastores, e a vida dos pastores é uma vida que tinha muito significado, porque os pastores eram extremamente dedicados às suas ovelhas, não era? E, portanto, este exemplo que Jesus usa do bom pastor, daquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu acho que o meu avô, que embora tenha vivido quase 2.000 anos depois de Jesus, de alguma maneira exemplificava aquela dedicação dos pastores pelas suas ovelhas. Estar abandonados, estar isolados e sozinhos e fazer tudo para proteger as suas ovelhas. Por isso é que eu gosto muito deste Evangelho. E realmente, agora, ele é muito curto, mas a gente poderia, frase por frase, que tem: as minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E escutar a voz. E porquê é que é importante escutar a voz do bom pastor? É porque, escutando a sua voz, nós, como ele diz depois a seguir, estamos a caminhar no caminho seguro para a vida eterna. E porquê é que Jesus quer que nós escutemos a sua voz? Porque quando escutamos a sua voz, ele só tem palavras de esperança, palavras de amor, palavras de paz, palavras de confiança. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Queres alguma coisa sobre isto? Bem, eu estava há pouco esta quaresma tem uma reflexão que eu recebo todos os dias, e um dia dessa reflexão era um pequeno vídeo que mostrava o seguinte: mostrava um pastor, era uma ovelha que tinha tido dois cordeirinhos, não era? E por acaso um dos cordeirinhos distanciou-se da mãe e a mãe não o conheceu mais, e portanto ele, quando voltou e queria amamentar e queria ter leite, a mãe estava a dar corneadas e não o deixou. E então o dono da ovelha, o pastor,
adotou este cordeirinho e deu-lhe leite com uma mamadeira e tudo, e o cordeiro depois nunca mais deixava este pastor. Andava atrás dele como um cãozinho atrás do seu dono. E, portanto, ele conhecia o seu pastor, porque ele viu que este pastor foi aquele que lhe deu o leite e que tomou conta dele. Eu também penso que se nós prestarmos atenção a Deus, que toma conta de nós, que nos alimenta, nós seríamos como este cordeirinho atrás do seu pastor. Mas muitas vezes não é assim, não é? Nós esquecemos-nos que, na verdade, Deus é que nos dá a vida e que nos dá tudo o que nós temos. E porquê? Porque não ouvimos a sua voz. E para ouvir a voz de Deus, do bom pastor, há umas determinadas condições. E nós sabemos isso na vida prática. Se nós estamos numa reunião, estamos num congresso, nós, para escutarmos o pregador, nós temos que fazer silêncio. Portanto, para escutar a voz de Deus, é necessário o silêncio interior, é necessário ter uma alma limpa, não é? Uma alma que está clara, que não há lá muito barulho, muita coisa. É necessário também ter um contacto direto com Deus. E esse contacto direto com Deus é através da oração, através da leitura da Sagrada Escritura, através das boas obras. E o Santo Padre, neste ano da Misericórdia, faz um grande realce em praticarmos as obras de misericórdia, as obras de misericórdia corporais e as obras de misericórdia espirituais. E se realmente ainda não fizemos nada de extraordinário, diferente do habitual neste ano da Misericórdia, será bom começarmos a refletir quais é. Evidentemente nós não os poderemos praticar todas, mas entre as obras de misericórdia corporais, qual é aquela ou aquelas que eu posso realmente começar a praticar? Por exemplo, na minha paróquia, nós decidimos ter um programa para ir às pessoas da rua e dar-lhe comida, dar-lhe roupa, dar-lhe água, etc., aquilo que as pessoas precisam. E, sobretudo, também falar com elas do amor de Deus e reconhecer que elas são importantes e tratá-las como pessoas. Há muitas maneiras de realmente acolhermos a mensagem do Santo Padre. Eu posso dizer qualquer coisa a respeito. No Boletim da Fé que o diácono João Sousa e eu fazemos semanalmente, numa edição de fevereiro, no último dia de fevereiro, nós transcrevemos uma coisa que o Papa Francisco disse, e vai de encontro àquilo que a irmã estava a dizer. Ele disse, quando nós como cristãos temos que fazer, não basta dizer, porque nós, quando chegarmos ao julgamento final, o Senhor não vai perguntar o que é que tu disseste acerca de mim. Ele vai nos perguntar o que é que tu fizeste aos meus irmãos, que é aquilo, as obras da misericórdia, que é aquilo que a irmã está a dizer, porque seja as irmãs, as obras corporais ou as obras espirituais. Portanto, acho que tem razão, nós devemos fazer. Também a irmã estava a falar acerca da oração, e acho que também é importante, se nós vemos Jesus, quando Jesus quer rezar, o que é que ele faz? Geralmente afasta-se, vai para a montanha ou afasta das pessoas para encontrar o lugar que é para encontrar o silêncio que a irmã estava a falar. Acho que na nossa vida também nós às vezes dizemos, eu rezo sempre a rezar, e é bom nós estarmos a rezar, mas para ter uma oração profunda nós temos de ter um lugar especial, ou seja, vamos para o nosso quarto, ou vamos a um retiro, ou vamos para um lugar onde nós podemos fazer silêncio para escutar o Senhor. Caso contrário, nem reconhecemos o bom pastor, nem podemos escutar a sua voz. Eu dou-lhes a vida eterna, eles conhecem-me a mim e eu conheço, mas tem que haver condições. Caso contrário, o bom pastor acaba por não ser o bom pastor para nós. E isso é uma grande tristeza e uma grande perda. O Salmo 23, chamado Salmo do Bom Pastor,
E os nossos ouvintes, não temos tempo para o ler, mas são convidados a ir à vossa Bíblia e lerem o Salmo 23, chamado o Salmo do Bom Pastor, porque ele descreve também, em grande parte, o que significa o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrigerantes. Reencontra a minha alma, guia-me pelos caminhos retos, por amor ao seu nome. Temos ainda mais uns 2 minutos, portanto a irmã pode ainda ler mais. Na verdade é muito bonito. Mesmo que atravesse os vales sombrios, as dificuldades da vida, nenhum mal temerei, porque está comigo. E o vosso bastão e o vosso cajado dão-me conforto. Preparais-me um banquete frente aos meus adversários. Esses adversários podem ser mesmo interiores. Não é aquela luta interior que a gente muitas vezes tem entre o bem e o mal nos nossos corações. Ungis com óleo a minha cabeça e a minha taça transborda. A graça e a bondade hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. Na verdade é muito bonito, não é? E nós estamos aqui a focar a ideia do pastor ser Jesus. Também podíamos falar no pastor de ser os sacerdotes ou as irmãs religiosas, mas também nós somos pastores diariamente, não é? E podíamos falar de nós como pastores na nossa família, pai de família que é pastor, mas não temos tempo porque eles estão-nos a dar o sinal de que temos apenas menos de 1 minuto, não é? A irmã quer que eu acabe? Está bem. Portanto, caros amigos, nós falamos hoje acerca do bom pastor, esta ideia do pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Na verdade, uma ideia muito bonita, porque Deus está sempre a tomar conta de nós. Nós é que às vezes não prestamos atenção a Ele. E como a irmã estava a dizer, nós temos que o conhecer e escutar a sua voz. Temos que tirar tempo para rezar, tirar tempo para o silêncio e assim o vamos escutar. Caros amigos, muito obrigado, muito boa noite e até à próxima, se Deus quiser. Boa noite.